Dia 26 de março de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Olha só, querem, mas não podem prender o mito do povo. Eu vou explicar isso para vocês e não estou aqui tentando dar uma de adivinho, nada disto. São as expectativas que estão sendo criadas por muitos políticos de Brasília. Eu quero dizer que hoje vale a pena vocês assistirem ao vídeo até o final, porque está muito bom, posso garantir a vocês. E não é chamamento de desesperado que não vê o canal crescer, não é isso. É que realmente eu procuro fazer um trabalho baseado em informações verídicas, verdadeiras, sem invencionismo. Mas, o que está acontecendo com esse bafafá de agora, de que o mito queria pedir asilo político para a Hungria? Essa é a nova passação de pano que estão usando para encobrir tudo que está acontecendo no governo federal. É a nova narrativa que serve também para esconder as informações ainda não muito claras de como chegaram aos mandantes da morte de Marielle Franco. Porque tem dedo petista nessa conversa, tem dedo do pessoal nesse assunto, e eles não podem dar muito espaço para especulações, porque geralmente onde há fumaça há fogo. Agora, o que eles precisam sim é de provas contundentes contra Jair Bolsonaro para dar legitimidade a uma possível prisão preventiva, principalmente agora com essa conversa de que ele tentou se refugiar na Hungria, né? Na Baixada Húngara, claro. Eles precisam convencer a população de que Jair Bolsonaro não é aquela pessoa que nós pensamos que ele é, né? Eles precisam sentir apoio das entidades sociais, precisam sentir apoio dos militares, do setor financeiro, justamente para não causarem um descontrole social e institucional no Brasil com uma prisão, digamos assim, nada constitucional contra Jair Messias Bolsonaro, né? Ou seja, uma prisão injusta. Se a possibilidade de decretar uma prisão preventiva a Jair Bolsonaro, baseada na sua estadia de 2 dias na Embaixada Húngara, o mito já possui um álibi muito forte, que eu vou contar para vocês. Por quê? Esse álibi tem nome, Avenida Paulista, e tem data, 25 de fevereiro. Né? Horas, para quem não sabe, 1 hora antes dele ir para a Embaixada Húngara fazer uma visita de amigo, ele fez um vídeo convocando a população brasileira a participar da festa lá do dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista. Existem os vídeos que mostram a sua convocação e o horário que ele fez essa convocação. E 1 hora depois ele foi até a Embaixada da Hungria. Horas. E isto mostra o quê? Que se ele estava pensando em pedir asilo, ele não ia pedir uma manifestação para o dia 25, da qual ele não iria participar, sendo que ele confirmou que estaria presente. O argumento é que ele, como se diz, está cercado de motivos para explicar que aquela visita na embaixada foi realmente uma visita de cortesia, para colocar conversas em dia com o embaixador húngaro. Mas antes de explicarmos mais sobre isso, eu quero contar uma historinha para vocês. E não pensem que é história chata, não, porque vale a pena prestar atenção. Quando surgiu lá em 1980, na capital paulista, o PT se colocava como a régua moral da sociedade, né? E um partido dotado de valores caros aos trabalhadores, que, segundo eles, eram vítimas do capitalismo. Trabalhando sempre com desrespeito aos adversários e com uma conduta grosseira e gratuita, a sociedade viu a ascensão do petismo ao poder, tanto nos municípios como nos estados e principalmente na União, se utilizando de quê?
do rotineiro e persistente assassinato de reputações. Cansaram de fazer isso contra tudo e contra todos, né? Ou seja, esse assassinato de reputações, inclusive, serviu como título naquele livro escrito por Romeu Tuma Júnior, um livro muito bom, diga-se de passagem. Muito embora escândalos de dimensões intercontinentais, como o do Mensalão e do Petrolão, tenham mostrado a verdadeira face, a verdadeira cara perversa do Partido dos Trabalhadores, seus asseclas continuam seguindo à risca as normas que deram significado à fundação do partido. Daí o resultado de hoje. É o resultado de tudo que assistimos hoje. Vejam só, o PT pediu o impeachment de José Sarney, pediu o impeachment de Fernando Collor, de Fernando Henrique Cardoso, de Michel Temer, né? E, finalmente, pediram o impeachment de Jair Bolsonaro e agora pedem sua prisão. E, na verdade, na única vez em que o PT foi acusado e a população pediu o impeachment de sua presidente, eles chamam isso de golpe. Não aceitaram. Mas o PT pediu o impeachment de todos os presidentes que passaram pelo governo civil do Brasil. Agora, como sabem, com a fragilidade do péssimo governo que se desenvolve, e sabem mais ainda que a sombra da estrondosa popularidade de Jair Bolsonaro ameaça muito a vida política petista, eles do PT já estão pressentindo, digamos assim, já estão percebendo que vai haver uma derrocada desse governo. E por isso vivem criando narrativas sustentadas por verbas vultosas aos meios de comunicação, justamente para manchar mais uma vez e destruir a reputação, como de costume, do mito que ousou dormir 2 noites na embaixada da Hungria. Eles se esquecem que em março de 2016, como vocês estão vendo agora, na iminência de ser preso, Luiz Inácio tentou pedir asilo na embaixada da Itália, quando seu passaporte já havia sido confiscado. Só que ele se esqueceu de um detalhe quando foi até a embaixada italiana. Ele esqueceu que em seu último ato como presidente, lá em 2010, ele evitou a extradição de Cesare Battisti para a Itália. Ele disse não para a extradição e queimou seu filme com os italianos. Ora, isso por si só mostra que ele tentou também buscar fuga, já que eles dizem, como disse o Padilha no dia de ontem, que Jair Bolsonaro é um fugitivo sem ter saído do Brasil. Eu lembro que na época o Luiz Inácio disse que se quisesse ele poderia ter ido para o Paraguai, poderia ter ido para a Bolívia, poderia ter ido para o Peru, para. A única coisa que ele não contou para nós é que nesses países sul-americanos existe a extradição para o Brasil. Ou seja, ele se esqueceu que inclusive a própria Polícia Federal, por acordo com esses países, pode atuar dentro desses países. Existe a troca de informação. Então não era para lá que ele iria fugir, porque obviamente todos saberiam onde ele ia estar e iria ser extraditado de volta para o Brasil. Então tinha que ser para a Europa. Mas para a Europa ele não podia ir, porque estava sem passaporte. E claro, indo para esses países sul-americanos também não poderia ir através das fronteiras oficiais, teria que se meter no meio do mato e atravessar a fronteira seca. Mas, com a divulgação de imagens dentro da embaixada húngara, isso que aconteceu ontem, e uma imagem transmitida através do The New York Times, jornal americano, a pergunta que foi levantada, inclusive pelo agora senador Hamilton Mourão, se existe uma operação de inteligência estrangeira monitorando determinadas embaixadas no Brasil, quem é que está tomando conta? Por que não existe aí uma contra-ofensiva, a contra-espionagem, né?
É uma colocação que foi feita pelo Hamilton Mourão, que, claro, todo mundo sabe, era o vice-presidente de Jair Bolsonaro, e teria sido mais estrondosa essa colocação se ele tivesse terminado o governo de Jair Bolsonaro com uma fidelidade com o ex-presidente e fidelidade com nós, povo conservador. O que evidentemente não aconteceu, ele também acabou queimando o filme dele. Mas claro que a colocação faz sentido, pois como pode um jornal americano publicar imagens internas de uma embaixada aqui dentro do Brasil, se não houvesse cumplicidade de alguma inteligência estrangeira ou até mesmo malas de espionagens, como apontava anos atrás o Alan dos Santos, que hoje está vivendo lá nos Estados Unidos. Aliás, onde está a contra-espionagem? Onde está o setor de inteligência da ABIN, com aparelhos de geolocalização, que aparentemente só funcionava com o governo anterior de Jair Bolsonaro, como querem fazer parecer o sistema de esquerda brasileira. Como as imagens do presidente Jair Bolsonaro dentro da Embaixada da Hungria foram coletadas? Não nos causa surpresa se o governo de Joe Biden não estiver por trás disto, pois já existem provas de que houve interferência dos Estados Unidos no pleito de outubro de 2022. Agora, ontem mesmo, o embaixador da Hungria, o Miklos Almai, teve uma rápida conversa protocolar com a secretária de Europa e América do Norte, Maria Luísa Scorel, que é do Itamaraty, e confirmou que Jair Bolsonaro foi convidado a permanecer na embaixada para manter contatos políticos com autoridades húngaras. Claro que as explicações não agradaram ao Itamaraty e, na visão deles, agravou a irritação do governo brasileiro quanto ao que começa a ser caracterizado aí como, segundo eles, uma interferência em questões internas. O Itamaraty não gostou da resposta. O primeiro-ministro húngaro é conhecido apoiador de Jair Bolsonaro. O Viktor Orbán são próximos. Viktor Orbán, inclusive, chegou a chamar Jair Bolsonaro de irmão. Mas o próprio mito Bolsonaro questionou ontem à noite a repórteres que estavam ali cobrindo a homenagem ofertada a Michele Bolsonaro no Teatro Municipal de São Paulo, qual o crime de visitar uma embaixada mostra. É crime visitar uma embaixada? Onde está escrito isto? Está no Código Penal? Não. Está na Constituição? Não também. Se ele estivesse procurando refúgio, ainda estaria lá dentro da embaixada. Assim como que se ele tivesse tentado fugir para os Estados Unidos, ele não teria voltado para o Brasil. O que mostra que ele nada deve. Agora, aquele ministro deu 48 horas para ele se explicar. E claro, até esse exato momento que eu estou gravando o vídeo, são 16 horas exatamente. Não tenho mais notícias após as 16, obviamente, porque agora estou gravando. Mas o ministro deu 48 horas para que ele explique o que ele foi fazer na embaixada. E com isto, vai se aumentando o cerco para que, de repente, ele crie uma coragem para determinar uma prisão preventiva. Muito embora a grande maioria da esquerda está acreditando que, possivelmente, aquele ministro possa até mandar a PF instalar uma tornozeleira no mito. Vejam só o nível da coisa. Será que ele vai ter coragem? Segundo fontes que conversaram com a CNN, há quem fale sobre o risco de seguidores bolsonaristas se mobilizarem contra uma possível prisão do ex-presidente e provocar um abalo institucional. Segundo esses parlamentares, é difícil dimensionar as consequências imediatas de uma prisão preventiva. Até porque ele mostrou que tem muita força, tanto nas ruas como nos bastidores também. E basta se lembrar daquela manifestação lá do dia 25 de fevereiro passado. Agora imagine se esse pessoal resolver ir para as ruas contra uma prisão, disse um outro parlamentar. O risco é imprevisível, emendou outra fonte.
Entre parlamentares da esquerda e alguns juristas, ainda não existem provas suficientes, conclusivas, que justifiquem ou que provoquem uma prisão de Jair Bolsonaro. E por isso o risco seria aumentar ainda mais a força de Jair Bolsonaro e a descredibilidade total das instituições. E por isso é necessário cautela. Por isso mesmo acreditam que até agora aquele ministro não teve coragem de ir mais adiante. Mas não se enganem, porque o principal alvo no momento é macular a certeza de que o atual governo está em apuros e totalmente desacreditado pelo sistema financeiro. Porque existem números que chegam a dar arrepios na gente. Segundo a Lei de Acesso à Informação, o site Metrópolis levantou que o governo de Luiz Inácio tem mais de 1.000 obras paradas somente na área de educação básica, que somam R$1,5 bilhão de reais, que já foi. Além disto, o Brasil alcançou a marca de mais de 2 milhões de casos de dengue, somente agora em 2024, com 682 mortes registradas por dengue, além de 1.042 óbitos sendo investigados. Esse é o maior número de casos de dengue já registrado no Brasil. E tende a piorar. Isso é que é triste, né? Por quê? Porque faltam vacinas que não foram adquiridas. Para piorar, o Ministério da Saúde tem enfrentado a escassez de medicamentos para hanseníase. E por isso, pacientes de todo o Brasil estão sendo impedidos de iniciar o tratamento ou tiveram que interromper o uso. Segundo a tal ministra Nízia Trindade, o Brasil não recebeu os medicamentos por problemas de logística marítima perto do Oriente Médio. Tudo para eles tem uma justificativa que a imprensa compra e não discute. Quando a desgraça é pouca, tudo tende a piorar. Ontem, dia 25, a Goldman Sachs recomendou aos investidores venderem suas ações das estatais brasileiras e procurarem investir no setor privado, devido à interferência de Luiz Inácio nas estatais. A fuga de capitais do Brasil já superou 50 bilhões de reais somente nesse ano de 2024. Enquanto isto, Luiz Inácio está passeando de mãos dadas com Emmanuel Macron pela Amazônia, talvez explicando como será feito o loteamento de terras para aqueles que querem salvar o Brasil. É assim que as coisas estão andando. Então, meus amigos, eles querem prender Jair Bolsonaro. A questão é que não podem porque não possuem certeza de que vão dar aí o tiro certo. Porque o que tudo indica é que esse tiro sairá pela culatra. É o que eu acredito. Tenho certeza que a grande maioria de vocês também acreditam, muito embora tenhamos medo, preocupações, mas no atual momento, creio eu, que Jair Messias Bolsonaro está muito mais forte com esse tanto de narrativas que jogam nas costas dele, do que quando ele deixou o governo. Por hora, é o que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, claro, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. Podem se inscrever no canal, é de graça, não paga nada. Deixem os likes principalmente. Quem quiser colaborar com o canal, eu agradeço de coração. Temos aí abaixo do vídeo as informações. Desejo a todos vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.